Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. História sinistra que veio do Pernambuco. Faz uns 2 meses que entrou uma pessoa em um dos meus vídeos e disse: na minha propriedade tem um lugar que é muito mal assombrado. E só foi isso que ele falou. E eu agradeci por estar no nosso trabalho, no nosso conteúdo, e perguntei: você tem alguma história para mim contar para os meus seguidores? E demorou. Essa semana ele mandou umas histórias para mim da fazenda dele, que é muito sinistra. Vamos ao vídeo. A história que seu Paulo passou para mim, que um dia ele estava na sua varanda, na sua fazenda, deitado em uma rede. Com pouco viu um dos vaqueiros em toda carreira no cavalo, indo para sua casa. E seu Paulo ficou olhando assim, aí disse: eu vou na casa do meu morador saber o que está acontecendo. E assim eles fez. Ele foi lá, chegou lá e perguntou ao vaqueiro, a seu Antônio: Antônio, o que é que está acontecendo? Tu chegou tão avexado. Aí ele disse: meu patrão, aconteceu uma coisa muito sinistra e eu me assustei. E até o cavalo se assombrou e só veio parar aqui na minha casa. E seu Paulo, fazendeiro, pergunta: mas que coisa foi que você viu? Meu patrão, a primeira coisa que eu vi foi um vulto, uma coisa muito feia, saindo de dentro dos matos. Mas quem primeiro viu foi o cavalo, quase me derruba. E eu desci dele e amarrei ele em um tronco de pau. E eu fiquei olhando para o mato, porque o senhor sabe que essas coisas quem primeiro vê é o animal. Aí seu Paulo responde na mesma hora: quem primeiro vê essas coisas é o animal, mas eu não acredito nisso aí. Faz muito tempo que eu comprei essa fazenda e já vi muito relato daquele lugar. História muito sinistra daquele lugar. Mas nunca fui lá. Quem sabe um dia. Aí o vaqueiro disse: não vá lá não, meu patrão, o senhor vai se assombrar. Se o senhor não acredita, mas eu acredito. E como eu já vi, eu afirmo ao senhor, não vale não. Aí, com uns dias para frente, o dono da fazenda, né, seu Paulo, sela seu cavalo e vai até aquele lugar. Ao chegar lá, ele amarra o cavalo em um tronco de pau e anda ali ao redor, prestando atenção, e não vê nada. Ele vai até lá, pega o cavalo, volta para casa e diz: oxe, o povo mente demais, mano. Eu não acredito nisso não. Ali não tem nada dessas coisas não. Mas quando foi à noite, ele pensando e conversando com o filho disse: meu pai, existem essas coisas sim, eu acredito e eu pesquiso essas histórias. Não é todo dia que aparece essas coisas. Aí tudo bem. Ele foi deitar e ficou pensando: rapaz, amanhã eu vou lá de novo. Estou curioso para saber o que é que tem ali. E assim ele fez. Logo cedinho, ele montou no cavalo e foi até o local. A uns 100 metros dali, em cima de um barranco, quando ele parou o cavalo ficou com as orelhas olhando para aquele lugar. Lugar muito esquisito, estranho, sinistro. E o cavalo não queria se aproximar daquele lugar, daquele local. Veja bem. Então ele decidiu: eu vou amarrar o cavalo aqui e vou a pé. Amarrou o cavalo e foi. A uns 10 metros daquele local, que era um mato muito fechado, mato trancado,
Ele começou a ver, escutar um gemido e ver uns vultos passando de um pau para outro. Entrava na moita de mato, saía, entrava noutra. E aqui escutando aquele gemido feio, gemido que dava para arrupiar. Ele disse: oxe, será que isso é verdade? Eu vou entrar nesse mato para me ver. Quando ele chegou em um local, tinha umas pedras, pessoal, não é aqui, eu estou só mostrando a vocês, tinha umas pedras como essa aqui, como se fosse uma cova de alguém ou alguma coisa que tivesse ali, e cheio de pedra. Então, ele escutou os gemidos saindo de dentro daquela pedra, debaixo daquelas pedras que estavam ali. Então ele se afasta e diz: droga, que coisa sinistra é essa, que negócio terrível. Quando ele vira, que olha assim por trás dele, tinha um bocado, aqueles vultos preto, escuro. Agora era muitos, pulando de uma pedra para outra, pulando por cima dos paus, e para lá e rodava, e aquele negócio. Ele disse: rapaz, que negócio sinistro é esse? E ele correu para o cavalo. Quando chegou lá, que montou o cavalo, derrubou ele montou de novo no cavalo e correu para a fazenda. Quando chegou na fazenda, falou com o filho dele: meu filho, ali tem alguma coisa mesmo. Eu não acreditava, mas agora eu estou acreditando. Ele disse: meu pai, amanhã vamos lá. E assim fizeram. Quando foi no outro dia, ele pediu ao morador, o vaqueiro, disse: bota uma sela no cavalo, no meu cavalo, no cavalo do meu filho. E assim eles foram bater lá no lugar. Rodaram esse local todinho, foram nessa ruma de pedra que tinha, não apareceu nada. Então eles voltaram para a fazenda, né? Aí combinaram: amanhã a gente vai de novo. E assim eles fizeram. No outro dia eles foram bater lá. Quando chegaram lá, nada. Andaram, o pai e o filho. Não aconteceu nada, não escutaram nada. Ele disse, aí o filho dele disse: não, meu pai, não aparece todo dia não. Eu pesquiso essas histórias. Outro dia a gente vai lá. Quando foi um dia, o filho dele foi cavalgar, né? Pegou o cavalo e foi andar na propriedade. Andando em uns lugares muito bonitos, que a propriedade era muito produtiva, um lugar muito lindo. E veio na mente do filho dele, né? O filho do fazendeiro: eu vou lá nesse local. Ele lembrou e foi lá. Quando ele chegou aos 50 metros, o cavalo começou a pular. Não quis chegar naquele local de jeito algum. Então ele procurou um tronco, amarrou o cavalo e foi a pé. Quando ele chegou lá, ele escutou gemidos e vultos passando de uma árvore para outra. Então ele voltou, montou no cavalo e foi para a fazenda chamar seu pai. Quando chegou lá, o pai dele disse: oxe, vamos lá, vamos agora. Quando voltaram, a uns 100 metros, os cavalos não aceitaram chegar perto, mas de jeito nenhum. De jeito algum. Os animais ficavam pulando, pisoteando, mas não queria chegar naquele local. Então eles fizeram o seguinte: vamos até lá, nós dois. E assim eles fizeram, amarraram os cavalos e foram lá devagarinho, e eles escutavam gemido, choro, que também não sabe o que era. Não dava para ver realmente o que tinha naquele local. O filho dele, do fazendeiro, diz: eu estou falando assim, pessoal, porque o fazendeiro, seu Paulo, pediu para eu não falar o nome do filho e nem ia dizer o nome da fazenda dele, só que era aqui no Pernambuco. Porque onde acontecem essas coisas, o pessoal não gosta de dizer quem tem a propriedade. Eu mesmo, se eu tivesse uma propriedade que tivesse um local desse, eu não ia falar. Sabe por quê?
Eu poderia fazer vídeo e tudo, mas não dizia onde era. Por quê? Perto do valor da propriedade. Muita gente não aceita comprar uma terra dessa. E ele falou para mim que só comprou porque já sabia dessas histórias. Ele comprou porque não acreditava. Veja bem, aí ele escutando aquele gemido feio, aí eles começaram a ver aqueles vultos correndo para um lado e para outro, lá vai. Aí o pai dele disse assim, seu Paulo disse, meu filho, vamos sair daqui, vamos embora, deixe sair sossegado, isso não é coisa que pertence a gente, vamos embora. Então assim eles fizeram, né? Com umas 2 semanas, mais ou menos, ele tinha um gado para pegar, para transportar, né? Que era gado de corte. E assim ele contratou 5 vaqueiros e os vaqueiros foram pegar o gado. 2 vaqueiros iam passando por esse local, os cavalos derrubaram eles e saíram correndo os cavalos. Os vaqueiros foram para a fazenda a pé, porque os cavalos correram. Correram dentro do mato e ninguém sabia para onde eles tinham ido. E veja bem, na hora que eles caíram, eles escutaram gemido, também saíram assombrados, correndo para a fazenda. E já sabiam o que era que tinha acontecido, que os vaqueiros acreditavam e já tinham visto pantinho desse jeito, dentro do mato. Aí o patrão, o fazendeiro, né, seu Paulo, quando os outros 3 vaqueiros chegam, eles dizem, vão procurar os cavalos agora que estão soltos dentro do mato. Mas também acharam logo, rapidinho. Só que quando eles acharam o cavalo, os 3 vaqueiros, quando achou os 2 cavalos, eles vinham passando por esse mesmo local. E os cavalos se assustaram. Então, um dos vaqueiros mais velhos, seu Pedro, que sabia dessas manhas todinha, ele disse, amarra os cavalos tudinho aí, nessa árvore. E eu vou olhar esse local aqui. E ele foi naquele local, escutando aquele gemido feio, correu de lá de dentro desse mato, correndo, assombrado, porque ele já sabia dessas coisas, e o que ele viu, ele disse que era um bicho muito feio, com os olhos de fogo, dentro do mato. E ele saiu de lá correndo e disse, olha, avisar a seu Paulo para ninguém vir mais nesse local, evitar esse local. E assim o que ele fez, ele passou uma cerca, arrodeando 100 metros daquele local, para nem animais passar ali e outra pessoa não passar ali. E até hoje, ninguém sabe notícia desse canto, porque ninguém passou mais lá, mas que tem muito relato. E agradeço a seu Paulo pela história. E é isso aí, meus irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.